Bom dia a todos, bom dia a todas. Hoje a gente vai discutir com vocês aspectos relacionados à metodologia de projetos, né, buscando entendermos um pouquinho mais sobre a própria dinâmica do que é a pesquisa, de como ela se caracteriza, a elaboração de projetos, né, que é algo interessante para vocês pensarem ao final do curso, né, em que a gente vai propor, né, para vocês toda uma discussão em que vocês debatam, discutam sobre a sexualidade, suas aplicações, suas análises diante da realidade, diante do fenômeno, né, que a gente tem que debater, estudar, entender, que envolve muitas vezes preconceitos, tabus, ideias equivocadas e que a gente tem que construir no sentido de fundamentarmos cada vez mais uma perspectiva de análise rigorosa sobre o fenômeno que é a sexualidade, como ela se institui dentro da nossa realidade. Então, dentro dessa discussão, a gente vai trabalhar com vocês um pouquinho, né, o que é a pesquisa, como a pesquisa se caracteriza, seus aspectos importantes, suas diferenças, a própria ideia de projetos, né, que a gente tem como ideia que vocês elaborem, mesmo que seja num espaço de tempo curto, toda a elaboração de um pequeno pré-projeto de trabalho. Esse pré-projeto ele vai sendo desdobrado ao longo do ano e vocês vão finalizar com a apresentação desse pré-projeto, que vai se tornar um artigo, um paper, lá no final do ano, em outubro, buscando, né, o entendimento de vocês, a compreensão de vocês sobre elementos que envolvem a sexualidade, bem como, né, empreendimentos que estão correlacionados a ações para um bom entendimento sobre como que vai se caracterizar toda a compreensão da dinâmica da sexualidade diante da realidade em que a gente se situa. Meu nome, né, Adjuto de Eudes Fabre, eu sou formado em Psicologia pela Universidade Federal do Paraná, tenho mestrado em Psicologia da Educação pela Unicamp, doutorado em Psicologia Social pela PUC de São Paulo, atuei aqui na Universidade Positivo por 20 anos, trabalhando em diferentes cursos, né, como de Psicologia, Ciências Biológicas, Educação Física, Pedagogia, entre outros, né? E atualmente também estou atuando dentro das discussões que envolvem a psicologia em outras instituições universitárias e também atuo, né, no acompanhamento aí de trabalhos, situações, as peculiaridades, né, que vivem os indivíduos da melhor maneira possível. Vou fazer esse debate sobre metodologia de projetos, como o professor Ossir comentou anteriormente. Eu fiz parte do Comitê de Ética da Universidade Positivo, e lá, né, a gente elaborava, né, estratégias, situações, contextos para que uma boa pesquisa fosse elaborada, aplicada, levando-se em conta toda a realidade dos indivíduos e suas características. Também é importante, né, destacar que em tempos de pandemia, fica mais difícil a gente fazer pesquisas diretas com as pessoas, né, chegando às pessoas, entrevistando e assim por diante. Mas é possível que a gente desdobre pesquisas de coleta de dados através, né, por exemplo, de instrumentos, né, questionários como o do Google Forms, em que a gente manda diferentes pessoas, né, diferentes grupos, e lá as pessoas podem responder sobre uma determinada dinâmica que a gente investiga. Em locus, né, fica mais difícil aí pelo contexto que a gente vive. A gente espera que com a vacinação no ano que vem, esperamos, né, que haja vacinação no ano que vem e com ela a possibilidade de interações entre nós e outras pessoas ocorram com maior facilidade. E isso permita, aí sim, um bom desdobramento das pesquisas, das análises, das investigações. Então, em primeiro lugar, né, a ementa da disciplina ela se caracteriza como todo o processo, né, de orientação que a gente vem a dar a vocês, né, em termos de trabalho, de compreensão, que possibilitem o máximo possível, né, toda uma condição de investigar um tema, analisar um tema, pensar, né, sobre as temáticas e, a partir dali, né, desdobrar uma investigação. Vale salientar, né, que ao longo do curso vocês já tiveram algumas disciplinas e terão outras que podem despertar novos interesses, novos temas em que vocês venham aprofundar cada um deles. Nesse momento, né, do trabalho e do desdobramento desse trabalho, o aspecto que a gente quer realçar é que vocês possam destacar um tema como pré-projeto, porém esse tema pode ser modificado e transformado
ao longo do período aí em que vocês estão estudando, até nós chegarmos lá em outubro, com a finalização em termos de uma apresentação em forma de seminário daquilo que vocês realizaram nas suas investigações, pesquisas e diferentes situações de conhecimento. Os objetivos do trabalho, eles compõem, em primeiro lugar, de fornecer noções de metodologia ou de métodos de pesquisa que possam embasar de modo qualitativo a investigação que vocês venham a realizar. Ou seja, que vocês tenham um melhor aprofundamento na pesquisa, mesmo que seja um trabalho que não tenha como característica uma grande ênfase em termos de aprofundamentos, que quer dizer, a gente não vai fazer uma monografia de 100 páginas, nem uma dissertação de mestrado de 200 páginas, nem uma de doutorado aí de 300 páginas. A gente vai fazer um trabalho aí em torno de 10 a 15 páginas, em que a gente deve extrair dentro dessa construção o máximo de elementos que deem qualidade para aplicação das reflexões, análises, investigações ao tema da sexualidade, que quer dizer que a gente possa ter toda uma dinâmica de compreensão de ações que nos dê maior qualidade no entendimento de como a sexualidade vai se constituindo nas relações em acordo com a nossa formação. E, fundamentalmente, que nós estejamos engajados na pesquisa, engajados na investigação, engajados na construção de conhecimento e não só replicando conhecimentos. Então, a gente diz assim, tem conhecimentos que foram produzidos, não é em escala, comparado com outras pesquisas, não é uma produção vasta. Ao contrário, muitas vezes a gente se depara com uma ou outra pesquisa que já é uma pesquisa datada e histórica, porque a gente não tem outras contemporâneas. E a gente tenta entender, dentro da contemporaneidade, aquele trabalho que foi feito lá atrás. E a gente precisa de investigações e pesquisas na nossa atualidade em que nós possamos nos colocar de forma efetiva como produtores de conhecimentos também, e não apenas numa situação de esperar que o conhecimento se estabeleça de uma forma sempre a partir de terceiros, mas que a gente também seja, cada um de nós, protagonistas da produção do conhecimento. Em relação ao conteúdo programático, então essa primeira aula nossa, basicamente ela vai envolver noções gerais de método de pesquisa, de investigação, de análise, de entendimento sobre situações em que a pesquisa está presente. Num segundo momento, vocês vão ter uma aula, que é a próxima aula de vocês, sobre métodos de projetos, desenvolvida pela professora Adriana Biliardi, em que ela vai discutir empreendimentos e como que eles podem ocorrer dentro dos projetos, fazendo com que vocês possam aprofundar a própria discussão inicial que já tenham elaborado. E lá na nossa aula do dia 2 de outubro de 2021, vocês vão apresentar os projetos que organizaram ao longo do ano. Como eu comentei inicialmente, vocês podem, e a gente vai fazer isso na aula de hoje, pensarmos temas de projeto, vocês vão escrever sobre esses temas, vocês podem, posteriormente, modificar esses temas. Mas o que a gente quer enfatizar é que vocês tenham uma construção. Então, a partir da aula de hoje, o que a gente estabelece? Que vocês se debrucem para construir, mesmo que num tempo curto, elementos de um pré-projeto, mesmo que ele não esteja fechado, mas que ele tenha encaminhamentos. E esse pré-projeto que vocês vão apresentar lá no dia 2 de outubro, ele vai se constituindo ao longo do ano, ele vai se transformando e vocês poderão fazer individualmente, em duplas ou trios, de acordo aí com a disponibilidade de tempo que cada um venha a ter para sistematizar e organizar de modo adequado a própria condição da investigação. A avaliação, como que ela vai se proceder, Então, vocês terão que elaborar um projeto de pesquisa em torno de 10 a 15 páginas, que vai compor lá na frente o paper. Então, nós falamos em artigo e falamos em paper. Artigo, teoricamente, seria algo contendo ali de 25 a 40 páginas, em torno disso. Paper, ele gira em torno de
15 páginas, 10 páginas, ou seja, o paper é uma redução da própria organização e elaboração de como que se caracteriza um artigo. Então, a gente teria lá, digamos assim, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, uma monografia de curso. Quando a gente reduz essas discussões, a gente produz artigos. E o paper é uma síntese de um artigo, digamos assim. E a característica é que a gente não quer que vocês caracterizem um processo de investigação de longo tempo, né, como a produção de uma monografia, mas que se destaque, né, na elaboração. Pessoal, tem alguém que está com o microfone aberto. Por gentileza, se puder fechá-lo. Obrigado. Em relação à organização do trabalho de vocês, né, vocês poderão caracterizar, né, e valorizar ali todo o aspecto de um paper, destacando alguns elementos, né, que vocês devem ter presentes nesse pré-projeto para a organização posterior do paper. Então, em primeiro lugar, a introdução, e essa introdução ela tem que ter, no mínimo, 3 elementos. O problema, a justificativa e os objetivos. Né? O problema é o nosso tema de pesquisa, né? O que me interessa? Então, a gente já pode estar pensando agora, né? Então, todos nós, o que me interessa discutir em relação à sexualidade? Esse problema é o que vai conduzir todo o trabalho. O problema, né, vai fazer com que eu me mobilize para todo o processo de investigação. E dentro desse problema, a justificativa ela tem que ser fundamentada. Que quer dizer, né, o que se diz, o que se produziu, o que é debatido sobre o problema que eu vou investigar. Eu posso ter um problema que já foi debatido, discutido, ou posso ter um problema novo. Tanto um como o outro, né, não é algo que impeça a qualidade da pesquisa. Eu posso ter qualidade na pesquisa num problema já debatido anteriormente, como também qualidade na pesquisa em relação a um trabalho novo. Seja um tema novo ou não, eu tenho que buscar justificativas. E essas justificativas vão estar amarradas a conceitos teóricos. E os objetivos que eu estabeleço devem estar amarrados ao problema, né? O que eu quero em termos de investigação. A fundamentação teórica ou revisão de literatura também é algo essencial em todo o trabalho, independentemente se a gente faz pesquisa bibliográfica ou pesquisa com coleta de dados, a fundamentação teórica faz parte dessa construção de trabalho. E a revisão de literatura ou fundamentação teórica significa a gente tem que voltar aos livros para podermos entender aquilo que a gente está investigando, analisando e assim por diante. O método de pesquisa é o caminho que eu vou percorrer para analisar o meu tema. E o método é essencial. Como eu vou fazer a pesquisa? Esse método ele vai me indicar, né, quantas pessoas eu quero atender no meu trabalho, aonde que eu vou pesquisar, que instrumentos eu vou fazer em termos de aplicação, né? Como, por exemplo, vou usar questionários, vou usar entrevistas, vou usar meios eletrônicos, vou usar testes já referendados, vou ter um contato direto com a realidade dos indivíduos, a amostragem que eu vou selecionar, qual é o tipo de amostra que eu vou valorizar, né? Uma amostra simples, amostra por conglomerados, enfim, né? Como que eu quero entender aquilo que eu investigo. E dentro do método eu também vou especificar como que vai se dar a análise. E a análise são os meus referenciais, né? Então, em primeiro lugar, né, o método ele vai explicar, né, o caminho que eu vou percorrer e quem eu sou, né? Então, se eu sou uma pessoa vinculada a um determinado tipo de leitura de mundo, nesse método eu tenho que caracterizar na minha análise como que eu vou fazer essa leitura de mundo. Então, o método é a fundamentação que orienta a nossa formação. Então, por exemplo, né, quem é formado em medicina, quem é formado em psicologia, quem é formado em história, em outras áreas do conhecimento, pedagogia, cada um de nós, né, temos uma formação e temos uma fundamentação que orienta a nossa vida também dentro dessas áreas de conhecimento e vai orientar também a pesquisa.
Então, o método não é uma miscelânea. O método não é, vou usar uma coisa daqui, outra dali, outra de lá, mas o que está em acordo com a minha fundamentação, a minha compreensão dentro daquilo que eu correlaciono com o mundo. Então, o meu entendimento de mundo está no método de pesquisa. E o método é um caminho essencial na organização dos nossos dados e investigações. As referências, né? Todo trabalho deve ter bases de referência para que a gente entenda da onde que veio toda a fundamentação, e essas referências, né, devem estar adequadamente citadas ao longo do texto, de todo o trabalho, bem como, a gente sempre diz, textos citados ao longo do trabalho, ao longo do artigo, do paper, devem estar nas referências. Tudo que está nas referências deve estar no texto, né? Ou seja, a gente tem que tomar cuidados, né, para colocarmos de modo adequado toda a construção do trabalho em sua organização propriamente dita. As fontes de construção do trabalho, né, na organização do pré-projeto, vocês podem adotar Times New Roman ou Arial, que são os modelos tradicionalmente adotados pelas revistas, caso, né, vocês queiram avançar para a publicação desse trabalho. Então, as revistas, né, usam esses dois tipos, né, basicamente, Times New Roman, Arial, e o tamanho é tamanho 12 de letra. Né? Quando se faz uso de citações diretas, nós temos que diminuir o tamanho, né, da letra, né, para tamanho 10, né, em citações diretas. Nas citações indiretas ou até 3 linhas, nós deixamos no tamanho 12 também. O espaçamento entre linhas, a gente adota o espaçamento 1,5, que é o mais utilizado na produção de artigos, papers, e quando a gente faz citações diretas, a gente reduz para espaçamento 1. Essas normas aqui que eu estou colocando para vocês são as normas adotadas pela ABNT. Eu vou comentar com vocês, aqui existem outras normas, né, por exemplo, da APA e de Vancouver, que são normas diferentes, mas a gente vai adotar, de modo geral, no trabalho com vocês, as normas da ABNT, que são as normas mais comuns encontradas em diferentes artigos. Né? Em relação à APA, são especificamente artigos de psicologia, Vancouver das áreas biológicas, de modo mais amplo. E de modo geral, né, tanto nas áreas de psicologia, áreas biológicas, áreas de saúde, humanas, ciências sociais, exatas, né, a BNT acaba predominando aí de modo bem mais geral, né, digamos assim. E vocês devem enviar, né, esse pré-projeto. Veja assim, esse pré-projeto é uma elaboração, um esboço da pesquisa que vocês vão desdobrar, que vocês vão encaminhar para ao longo do ano. Então, levando em conta, né, dentro desse pré-projeto, o primeiro elemento é vocês realizarem a produção de um material. E ao produzir esse material, né, terem uma noção do que vocês querem trabalhar em termos de problema de pesquisa, de temática de investigação. O segundo elemento é que vocês podem, ao longo do tempo, do ano, né, com novas disciplinas, alterarem esse pré-projeto na construção e elaboração do artigo. A data para entrega, né, vocês vão ter aí 1 semana para pensar e elaborar esse pré-projeto. Ele não necessariamente precisa estar fechado, ele é um pré-projeto. Então, o que vocês vão fazer? Né? Vocês vão apresentar nesse pré-projeto, né, um problema de pesquisa, uma temática, uma justificativa e objetivos para essa temática, indicar fundamentação teórica, que quer dizer, vocês não precisam apresentar ela acabada, terminada, mas indicar como que essa fundamentação teórica vai se constituindo para o problema de pesquisa de vocês. Apontar o método, né, como que vocês poderiam investigar, né, com qualidade, percorrendo, né, o caminho aí do tema, do problema, e indicar as referências. Né. Esse trabalho, né, ele não, como eu disse, né, não é um trabalho fechado, concluído, é um trabalho, um esboço que vocês estão fazendo com o nome aí de pré-projeto. Ao enviar-me, né, eu vou ler, né, os projetos de vocês e vou fazendo ajustes, né, aonde tem que reorganizar, aonde tem que sistematizar, e envio para vocês, né, esses ajustes que vocês comigo, né, vão fazendo ao longo do ano. Então, ao longo do ano, a gente vai fazer
vai e vem, né? Constrói aqui, volta ali, reconstrói, pode-se modificar o tema, reorganizar o grupo, reordenar o próprio método de pesquisa para que vocês tenham lá no dia 2 de outubro toda uma organização e sistematização do trabalho. Então, lá no final do curso, né, vocês vão apresentar o seminário. E esse seminário, né, buscando trazer, né, reflexões de vocês como produção teórica a respeito do que é a sexualidade, do que vocês entendem como a sexualidade, e a partir, né, tanto de leituras que vocês vão realizando ao longo do curso, experiências de trabalhos que vocês venham a ter, bem como, né, fundamentalmente, aí o trabalho dos professores debatendo os diferentes temas que possam chamar a atenção de vocês para uma investigação. Por isso que esse pré-projeto pode ser modificado ao longo do tempo. Então, no dia 2, né, 2 de outubro, será feita uma apresentação, né, dos diferentes papers, né, e aí sim finalizado. Então, a gente tem a perspectiva de, trabalhando com vocês, que lá em setembro, né, a gente feche o trabalho e em outubro vocês apresentem o resultado desse trabalho em seminários, né, em que a gente vai estar ordenando, né, junto ao professor Ocir também, né, que vai coordenar também essas ações, a apresentação de cada trabalho, as discussões de vocês, e a gente vai dividindo ali o tempo de apresentação das temáticas, tendo a disponibilização, né, para todos os demais alunos do trabalho de cada um, né? Então, o que foi feito, como foi feito, essas discussões, as discussões elaboradas e como que essas leituras, né, sobre a sexualidade humana, independentemente se estamos no campo da educação ou da clínica, a característica, né, de romper preconceitos e produzir conhecimentos que superem tabus, né, que a gente tem na nossa sociedade e que possa auxiliar as pessoas, né, em termos de uma melhor percepção de realidade, uma melhor percepção sobre a sexualidade, dando mais segurança, dando mais qualidade de vida aos indivíduos. Então aqui, né, que a gente tem como base é que vocês já tenham em setembro, até mais ou menos 15 de setembro ali, o trabalho fechado, ordenado, para que vocês posteriormente se organizem na apresentação dessas temáticas e ao apresentar, né, compartilhar com todos, né, o conhecimento produzido, e também eu vou dar ao longo aí do tempo aí de trabalho com vocês orientações caso vocês tenham interesse em publicar, né? Então, caminho de revistas onde poderia ser feito todo o trabalho de publicação. Os temas, né? Só como um modo geral, né, que vocês poderiam vir a ter em termos de uma investigação de pesquisa, por exemplo, né, adolescentes, adultos, idosos frente à sexualidade. E dentro desses temas, né, dentro dessa categoria, digamos assim, a gente pode selecionar determinados temas, né? Como, por exemplo, né, o relacionamento homoafetivo, a gente poderia trabalhar o conflito de gerações, a gente poderia trabalhar a condição, né, de como que a sexualidade é entendida a partir de vivências, né, que os indivíduos venham a ter, né, como, por exemplo, idosos que frequentam, né, bailões, como eles pensam a sexualidade, como que eles estabelecem as relações. Com adultos, né, determinados temas que sejam abordados no nosso dia a dia, mas que muitas vezes são tratados de modo preconceituosos pela sociedade, né, como, por exemplo, gênero e sexualidade, né? Então, como vocês sabem, tem uma discussão bastante intensa na nossa sociedade sobre o uso do termo gênero e as discussões, né, se a pessoa nasce já definida, né, na sua sexualidade ou se essa sexualidade vai se orientando ao longo da vida dos indivíduos em acordo com as suas experiências, né? Então, dentro dessa discussão, né, de gênero e sexualidade, tem muitos conceitos, né, equivocados, né, organizados aí na sociedade, né, que geram debates frágeis, né, e muitas vezes imposições de ideias. Então, para a nossa discussão é algo fundamental e algo importante, né? Gênero e diversidade sexual, né, em que a gente pode abordar, né, a partir da própria compreensão da sexualidade, né, como algo mais amplo e ao mesmo tempo, né, fazendo parte da natureza humana, né? Então nós somos seres humanos que temos características que vão se constituindo ao longo da nossa realidade social e cultural. E à medida que a gente vai entendendo a influência da cultura, a gente vai compreendendo como que a gente vai se formando, entendendo o mundo ou aquilo que está à nossa volta, né? Por exemplo, né, sexualidade e prazer, né?
discussões, né, que não necessariamente em todo relacionamento, né, o prazer esteja na base da sexualidade, né? Muitas vezes tem toda uma situação, né, do sexo forçado, impositivo, da violência, né, que vai caracterizando as relações entre os indivíduos e que são muitas vezes naturalizadas. Então se faz algo que é opressor, opressivo, e esse comportamento vai se estabelecendo de uma forma, entre aspas, natural. O que quer dizer, né? A gente vai fragilizando todo um processo de entendimento, né, sobre a nossa realidade, sobre a nossa compreensão. Deixa eu voltar aqui. Tá todo mundo aí ainda, né? Ok? Sim. É que deu a tela aqui apareceu 10 minutos e acabou saindo, né? Enfim. A sexualidade e prazer, né, que a gente possa entender, né, se as pessoas compreendem a própria dinâmica do que é o prazer no relacionamento afetivo, né. Uso de vídeos pornográficos por mulheres, né, um outro tema, né, como que as mulheres, né, fazem esse uso. A gente tem dentro da característica do modelo de construção cultural e social da nossa sociedade, que, por exemplo, né, os homens fazem mais uso da pornografia, mas como que ela seria, né, seria usada, utilizada por mulheres. As mulheres usam, não usam? Como elas caracterizam esse uso? Por que que há uma ênfase no comportamento dos homens em relação ao comportamento das mulheres, né? Como uma ilustração. Por exemplo, a sexualidade em mulheres evangélicas, pode ser também em homens evangélicos, né? E a característica, né, de entendimento, né, sobre a própria dinâmica, né, de que muitas vezes a sexualidade é entendida como pecado, como um tabu dentro da nossa sociedade, e como que isso vai demarcando, né, o próprio comportamento dos indivíduos, né? E poderia ser feito, né, uma investigação com mulheres ou com homens, né, evangélicos, né, que se dispusessem a falar sobre esse assunto e como que eles se posicionariam diante de tal situação, né? Outros temas, né, que poderiam ser desdobrados, sexualidade feminina e maternidade, como que fica a relação sexual e a relação de ser mãe, né? Como que... Professor, Oi, eu tenho uma ideia. Eu posso lhe fazer a pergunta se pode ser o tema? pode? A sexualidade com os cuidadores. Porque eu sou neuropsicóloga, eu trabalho com reabilitação, aplicação de testes neuropsicológicos, e eu Certo. atendo muito a família também. Então, isso poderia ir para a família como um questionário, Sim, poderia. até onde isso envolve, afeta, culpas, essas questões. Sim, poderia ser. Até teve um trabalho que eu orientei em que a investigação se deu numa família em que essa família tinha um menino que apresentava o transtorno do espectro autista. E esse menino tinha comportamentos sexuais, né, a qualquer momento, né? Então ele estava na sala com visitas em casa, estava na rua, ou seja, ele tinha um comportamento, né, sexual e mesmo a manipulação do seu órgão genital, independentemente dos espaços, né? E a família, né, de modo geral, né, quando a gente pega uma família que não tem uma situação como essa, acaba não tendo esse debate sobre a sexualidade, de modo geral, né? E não tendo debate, né, sobre essa característica, né, fica o assunto acaba se perdendo na sua própria, no seu próprio dia a dia. Mas quando tem uma pessoa, né, no caso, transtorno espectro autista, que apresentava comportamentos a qualquer momento, a família se viu na necessidade de trabalhar estratégias para amenizar os comportamentos do menino, fazendo com que ele se reordenasse, né? Ou seja, tiveram que ensinar o menino para que quando ele tivesse desejos, né, vinculados à sexualidade, que ele fosse ao quarto dele, que ele fechasse a porta, e a família começou a transitar melhor com a temática da sexualidade. Então, nesse tema que você levanta, né, sobre cuidadores, é um tema importante também, né, de como a família lidar, porque seja o idoso ou a idosa, né, por exemplo, ou uma pessoa que tenha algum problema de transtorno mental, eles não vão fazer uma análise
em relação ao ambiente. Eles vão se comportar em conformidade com o desejo, digamos assim. E a família tem que trabalhar de modo adequado. Então, poderia ser aplicado um questionário, poderia ser aplicado uma investigação que caracterizasse de modo mais adequado todo esse processo. Ok? Obrigada. Mas não tem problema, pode fazer a investigação nesse caminho, né? Que é também muito interessante, né? Porque leva em conta, né, a questão do cuidador, e a gente pode debater, né, a própria discussão, né? E quem cuida do cuidador, né? Que é outro problema que a gente vive na sociedade. A sexualidade feminina e maternidade, como eu comentei com vocês, né, poderia se trabalhar nessas relações da compreensão, né, o que é ser mãe e o que é ser mulher, né, dentro da própria dinâmica de sociedade, né? Sexo e sexualidade. Professor, Oi, pode falar. perdão. Tem gente que está pedindo para participar da sala, tá? Então deixa eu ver aqui. Aqui no grupo. Tá certo, eu já vejo aqui. É que não apareceu para mim. Agora encontrei aqui. Obrigado, Augusto. Então, aqui, né, sexo e sexualidade em relacionamentos tóxicos, né? Então, relacionamentos em que as pessoas se mantêm nesses vínculos, apesar, né, de todo um processo de fragilidade que o indivíduo vem a ter, né? Sofrimento que vem a ter, mas se mantém dentro desse processo. Também é uma investigação interessante que poderia ser desdobrada, né? Representações, né, sobre HIV, AIDS, né? Em relação à própria dinâmica que envolve o HIV/AIDS com a sexualidade, né? Como que as pessoas vivem, né, a sua realidade, os seus relacionamentos, e como que ela é entendida por outras pessoas que partilham desses relacionamentos, né? Seja a família, né, seja quem esteja à nossa volta. Outro tema, né, pornografia e sexualidade, né, como que esse elemento, né, só lembrando, né, que a pornografia é um dos elementos que mais produz consumo na sociedade, né? Então, a sociedade do consumo, né, se nutre da pornografia de uma forma extensiva. E poderia se investigar, né, por que isso impacta tanto nos indivíduos. E como que isso possa ser entendido de um modo humanizador e não excludente das relações entre os indivíduos. Né? Sexualidade e feminismo, né? Então, a gente sabe aí da construção do movimento feminista, a busca, né, por direitos dentro da sociedade, e como que muitas vezes fica estereotipada a própria discussão do feminismo com relação à sexualidade. Então, muitas vezes quando as mulheres estão reivindicando direitos civis similares dentro da sociedade, a sexualidade da mulher passa a ser questionada. Que é uma forma machista, né, de querer excluir todo o debate dos direitos, né, dentro da sociedade. Poderia ser desdobrado e encaminhado em diferentes processos. Né. Deficiência e sexualidade também em relação, né, a como lidar ou como trabalhar com indivíduos que tenham deficiências. Né. Então, muitas vezes, né, as pessoas com deficiência sofrem preconceitos diversos na sociedade e acabam sendo deixadas de lado, né, literalmente, né, não participando de um modo efetivo das ações, do convívio e das possibilidades aí de um melhor entendimento sobre quem são e como que a gente poderia entendê-las. Né. E debater, né, sobre a deficiência, entender as pessoas também é um caminho, tanto na compreensão da pessoa em si, né? Então, digamos, a pessoa tem uma deficiência, mas não tem problemas de ordem mental. Como trabalhar, né, de modo adequado as relações, como que a pessoa possa se sentir um sujeito da participação social de forma efetiva. Do outro lado, né, a característica de pessoas que têm transtornos mentais. Como a família ou quem está à volta pode lidar com qualidade em relação a essas situações vividas pelos indivíduos. Então, de modo geral, né, são esses contextos, né, que envolvem situações temáticas que vocês poderiam vir a trabalhar, poderiam vir a investigar, né, cabendo a vocês aí tendo uma noção tanto dessas temáticas como de outras temáticas para serem investigadas. E a partir disso, né, vocês podem estar desdobrando todo o trabalho em que a gente vai entendendo melhor toda uma perspectiva de atuação qualitativa em relação à temática da sexualidade com
outro problema, né, que vocês julguem importante a ser investigado, por exemplo. Né? Aqui está acabando o tempo, né? Então já vai cair a nossa apresentação. Então eu fechei aqui, né, a apresentação, eu vou nominá-la, né, em ordem, e depois eu vou distribuir, eu vou mandar por e-mail aí para todos vocês como a gente fez anteriormente, tá certo? Suelen. Suelen. Chegou.